Estamos de volta com o programa Conexão Tarobá. Hoje nós estamos falando sobre esse assunto que interessa para o seu bolso, hein? Você que tem precatório, alguém aí já te avisou, falou, ó, o Fernando Brevilieri está com 2 especialistas lá falando sobre esse tema. Gente, 254 bilhões rodando na mesa. E a possibilidade de se antecipar isso. Tem gente que, quando a gente fala em precatório, né, senhores? Eu que já fiz várias matérias sobre isso, falo assim, eu vou morrer e não vou ver esse dinheiro. Não. É por isso que nós estamos conversando aqui. Agora, o desconhecimento, a falta de informação é que dificulta, às vezes, e deixa a pessoa nesse pessimismo, né, doutor Marcos? Exatamente. Às vezes a pessoa ela não tem ciência da possibilidade de antecipação, e nem a empresa também, o conhecimento, às vezes, da existência de possíveis créditos dentro da própria contabilidade dela. Olha só. E vocês detectam isso também? Só abrindo aqui um parênteses, vocês fazem esse diagnóstico, falam, ó, vocês têm crédito aqui para receber. Tem isso também? Sim. Possivelmente agora, com a entrada da reforma tributária, que já temos a virada em definitivo, pelo menos da parte de PIS e COFINS sendo substituído por CBS agora em janeiro de 2027, nós temos que alertar assim, os empresários, principalmente aqueles que fazem apuração por lucro real, olha aí, para que deem uma vasculhada se existem créditos de PIS e COFINS que possam estar ocultos ali na tua contabilidade. Por quê? Quem fizer a escrituração desses créditos, a apuração e escrituração até o fim desse ano e fizer a homologação deles na Receita Federal, vai conseguir utilizar esses créditos para pagamento de CBS, para compensação com o CBS o ano que vem. Olha aí. Quem não fizer, quem perder essa oportunidade de estar com isso regulamentado esse ano ainda, vai ter esses valores assim diluídos, porque não vai poder fazer essa compensação. O fisco vai devolver esse dinheiro para as empresas, mas de uma forma alongada ali, em até 200 pagamentos. Então, quer dizer, vai ser meio que pulverizado. Entendi. Aquilo ali. E o que gera esse crédito de PIS e COFINS? O que pode gerar esse crédito aí, para quem não sabe? Pode gerar caixa da empresa, né? Caixa, porque se você faz a compensação ainda, por exemplo, neste ano, então você deixa de pagar o imposto e esse crédito você pode compensar com o imposto do mês, né? Porque é um crédito que está na escrituração contábil. E após reforma, se estiver homologado, também, né? Você vai compensar com o CBS, então você vai deixar de desembolsar um dinheiro para pagamento do tributo. E por outro lado, a gente tem casos que a Receita Federal este ano está fazendo restituição em dinheiro, o PIX literalmente na conta da empresa. Então é uma grande oportunidade de se preparar, né, com dinheiro no bolso. A empresa, a gente sabe que com juro alto, né, com a Selic alta, né, o crédito está caro. Então é uma possibilidade que as empresas têm de olhar para dentro do seu próprio negócio e olhar e eu tenho crédito, paguei imposto a mais. O que é o crédito? Eu paguei imposto além do que eu deveria ter pago. Isso, né? Essa a questão. E é fácil detectar isso? Olha, tem que ser feito... feito... vai recolhendo um mês atrás do outro ali e às vezes se perde. É fácil detectar isso? É fácil e não é, porque tem que ser feito toda uma perícia, né? Então, olhar todas as notas fiscais de entrada, né, dos insumos, classificação de produtos, porque às vezes o produto sai lá do fornecedor com classificação errada. Então, é um trabalho minucioso, praticamente uma perícia na contabilidade para poder fazer essa apuração. Tá, o Banco Fiscal faz isso? Faz isso. Faz isso. Fazemos isso para as empresas. Ainda no contexto da reforma tributária, é só esse, nós citamos aqui um caso, né? Mas é só esse impacto, digamos, que a reforma tributária vai ter no contexto aí dos precatórios ou não? Olha, em tese, os precatórios, eles vão continuar existindo e vão continuar podendo ser utilizados pós-reforma. Por quê? Porque como o precatório é uma ordem de pagamento, é um reconhecimento do Estado de que existe uma dívida para com aquele contribuinte, aquela pessoa, e essa pessoa tem o direito de receber,
ela vai continuar tendo o direito de receber e as empresas que precisarem comprar créditos precatórios perfeito. vai poder continuar compensando isso com o CBS, com o IBS, quando for o caso. Então, não é algo que está se extinguindo, é algo que vai continuar após a reforma também. O que a gente traz aqui o alerta, que eu falei, que o Vinícius já falou aqui também, é PIS e COFINS, aquelas empresas que possam ter créditos de PIS e COFINS, esse sim se extingue no final do ano. Então, quem tiver homologado pode usar depois, Perfeito. ou aproveitar ainda dentro desse ano, ou pedir restituição e realmente colocar dinheiro no bolso. Exatamente. Já tivemos alguns casos que teve recebimento em dinheiro em menos de 90 dias da apuração e homologação dos cálculos na Receita. A Receita estava fazendo os PIX diretamente na conta do cliente. Boa notícia. E deixar isso para janeiro do ano que vem já era. Já Tem era. que fazer agora. Tem que fazer agora. Olha aí, ó. É contra o tempo. Atenção, empresários, contadores, vamos nos movimentar aí, porque a coisa é importante. A gente está no Brasil, né? Um país que às vezes muda a regra no meio do jogo. Como a gente viu em 2025, né? Um bando de prefeitos se reúne, vai lá pressionar os deputados, pressionar o Senado. Olha, queremos mais prazo, queremos mais prazo. E a pergunta é essa. Feita uma homologação, né? Feito um acerto de um precatório, eu não corro o risco depois de lá na frente eles mudarem a regra do jogo? E esse risco eu não corro? Esse risco não corre, Fernando, porque, como disse, foi feita a homologação. No caso de precatório, é feita essa homologação no processo judicial. Então, se o Fernando tem um precatório, né, e o Fernando está vendendo para o Vinícius, né, a gente vai fazer a escritura pública. É bom que se diga que a segurança é feita por escritura pública, essa venda, não é um documento particular. Então, nós vamos num tabelionato, nós vamos fazer uma escritura. Um documento formal. Público, com toda a segurança, né? Essa escritura é levada até o juiz originário do processo, lá do precatório, e falar, olha, o Fernando cedeu, por escritura pública, esse precatório para o Vinícius. O juiz vai homologar. A hora que o juiz homologa, o Estado passou a dever, em vez de dever para o Fernando, está devendo para o Vinícius. E agora, foi uma coisa para nós, enquanto instituição, enquanto banco, né, que trabalhamos com toda a segurança e todo o compliance envolvido nisso, foi muito positivo uma regulamentação que a Advocacia Geral da União publicou recentemente, faz questão de 15, 20 dias, que as sessões de precatórios federais têm que ser obrigatoriamente comunicadas à AGU, né, Advocacia Geral da União. E por que isso para nós é bom? Porque como nós estamos, né, o Banco Fiscal estabelecido há mais de 15 anos, com atuação até no Acre, né, nós temos agência no Acre, é uma instituição séria, né, e consolidada no mercado, para nós é muito bom, porque isso é uma responsabilidade de quem faz a comunicação. E esse mercado de precatório é um mercado que já existe no país há muitos anos, né? Isso sempre existiu. Só que a gente fala que tem muito papeleiro, né? A gente fala aquela corda, o nordestino fala aquela corda de caranguejo, né? Que tem um intermediário aqui, que tem um intermediário ali, que conhece, que tá... E aí, vista. Exato. Né? Um monte de pessoas no meio, né? Intermediários no negócio. E quem vai ficar responsável por essa informação, pelo compliance da operação? E o Banco Fiscal faz isso. Nós fazemos isso, trazemos essa segurança, fazemos essa comunicação, né? Então, mais uma informação que lá no começo, quando a gente estava falando, eu havia esquecido de dizer, chancelando do início ao fim da operação. Perfeito. Então, por exemplo, a empresa que quer comprar e para bater dívida, inclusive dentro do sistema da Receita Federal, para bater essa dívida, nós fazemos a operação para trazer essa segurança. Então, a gente está ofertando, a gente faz o trabalho para a empresa ter 100% de segurança. É óbvio que o contador, o advogado da empresa acompanha, total transparência, acompanha todo o processo, mas a gente traz para dentro, para a gente fazer e entregar pronto para o cliente. Muito bem. Acho que uma pergunta interessante que vale a pena a gente reforçar aqui é que no momento da negociação de quem está vendendo o precatório com quem está comprando, lembrando que vocês são os intermediários, né? Vocês apresentam um para o outro, né? E digam, olha, tal banco tem interesse, tal pessoa tem interesse, etc. e tal, né? Ou até empresas têm interesse e tal. Para que eu, desconhecendo, não sabendo exatamente as regras do jogo, simplesmente quero fazer dinheiro, né? Com esse precatório que para mim tinha virado um mico.
na minha mão. Essa negociação também tem um acompanhamento ético das tratativas de valores para dizer, olha, está muito abaixo do valor, você pode trabalhar um pouco mais, né? Você ter uma idade aí que dá para segurar um pouco mais. Como é que é feita essa tratativa da negociação? Podem responder. Sim, com certeza, Fernando. Tem uma... Assim, a gente sempre vai tentar dar uma orientação, um subsídio. O mercado está praticando em torno disso. Vocês têm um parâmetro, então? Existe um parâmetro. Mercado. Que nem quando você está negociando um precatório federal a preço final para quem está comprando ele, você vai conseguir praticar um preço de 75%, 80%. Vamos falar, esse é o preço final. Então, quando eu estou comprando, eu vou ter que comprar a 60%, 65%. Perfeito. Para poder vender a 75%. 80 no máximo. Então, a gente sabe que a mais de 80, o mercado vai ficar muito restrito. Entendi. E isso também, quando o precatório é estadual, é outro tipo de deságio. Como os estados são menos adimplentes, vamos dizer assim, eles atrasam muito mais, eles prorrogam muito mais, então o precatório estadual tem um deságio um pouco maior. Mas sempre o banco vai ter um histórico do que é saudável, tanto para venda quanto para compra. Perfeito. Para dar esse parâmetro. Se a proposta é muito não condizente, a gente vai estar falando, muito indecorosa, falar, olha, assim a gente não consegue trabalhar, ou assim, que nem tem uma proposta de compra de um precatório, muito baixa, vamos falar assim. Sim. Falar, olha, você não vai conseguir comprar o precatório, porque eu não vou colocar a outra ponta para vender nessa condição, a não ser que eu ache alguém que realmente queira se desfazer do precatório de imediato e tope isso. Agora, uma pergunta aqui. A gente sabe que tem os 3 entes, né? O município, os municípios, os estados e a União. Existem também os agregados desses entes que geram precatórios? Sim, por exemplo, uma Petrobras, um Correios, né, que está aí numa situação difícil, ou dos municípios e dos estados, tem isso também para a gente finalizar o nosso bate-papo? Sim, autarquias públicas, empresas públicas, né, que do modo geral, sim. Perfeito. De modo geral, está sim. respondida a questão. Senhores, eu quero agradecer muito e dizer para vocês, telespectadores, que este programa estará disponível nas nossas plataformas. Dr. Vinícius fica à disposição, já me adiantou. Dr. Marcos fica à disposição no Banco Fiscal, que está em Londrina agora, para tirar todas as suas dúvidas. Combinado assim, senhores? Agradeço muito pela relevante informação que vocês trouxeram para o nosso programa e até uma próxima oportunidade. Fernando, a gente que agradece e fica o convite para quem está nos assistindo para conhecer a nossa agência. Fica no Atsushi Yoshi, Avenida Madleona Milito, 1500, 26º andar, sala 2604. A gente está lá, né, quem quiser ir lá tomar um café, fazer esse atendimento personalizado para quem quer vender, né, para orientar com a melhor condição. A gente está lá pronto para receber a nossa equipe e vai ser uma satisfação receber todos vocês. Obrigado também, Marcos. Perfeito, obrigado, Fernando. Obrigado por receber a gente aqui no Conexão Tarobá. E quem quiser nos seguir, a agência do Banco Fiscal lá no Instagram. Perfeito. Banco Fiscal Londrina. Só procurar no Instagram, Banco Fiscal Londrina, já tem ali o perfil. bancofiscal.londrina. Londrina. Vai achar com certeza. E nós voltaremos na semana que vem com outros convidados aqui no nosso Conexão Tarobá. Obrigado pela audiência. Um ótimo final de semana e até lá. Tchau. Olá, nosso muito boa noite. Estamos chegando com o programa Conexão Tarobá, nesta noite de sábado, chegando na sua casa, também ao vivo nas plataformas da Tarobá, tarobá.com.br. Estamos ao vivo lá para você compartilhar o nosso sinal. Estamos no YouTube, já se inscreve no nosso canal e também ativa o sininho. Toda vez que o programa estiver no ar ao vivo, você vai receber uma notificação. Gente, e o assunto que nós vamos tratar hoje, o conteúdo que nós vamos abordar aqui no programa é extremamente relevante. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aí num universo de 254 bilhões de reais.
Isso é mais ou menos uma estimativa da soma dos precatórios que giram neste país. E onde que está esse dinheiro que poderia estar na sua mão? Você que é um servidor público, que está com uma demanda antiga, você que teve uma propriedade, um terreno desapropriado há anos e até hoje não recebeu, já virou precatório. Mas nós temos a solução para vocês. Hoje nós temos o Banco Fiscal que chegou em Londrina e os representantes do Banco Fiscal que desembaraçam tudo isso estão aqui comigo. Dr. Vinícius Zanoni e o Dr. Marcos Teixeira, advogados, tributaristas que vão conversar comigo esta noite aqui no programa. Conversar com o Vinícius. Boa noite, querido. Uma boa noite e obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Fernando. Nós que agradecemos a oportunidade de explicar para a população de Londrina e região o que é o Banco Fiscal. E é um assunto que parece, né, Marcos, assim, denso, difícil, mas não é, né? É simples. Boa noite. Sim, boa noite, Fernando. É um assunto simples, a gente vem para desmistificar um pouco disso mesmo e trazer segurança e facilidade para que a nossa população tenha acesso também a esse tipo de solução. Perfeito. Tá. Inclusive, nós tivemos a inauguração do Banco Fiscal há poucos dias aqui em Londrina. Roda as imagens para a gente do Banco Fiscal, que fica inclusive ali na Madre Leônia, para vocês terem esse impacto visual. Olha que bacana, ó. A imagem que você está vendo aí fica ali no complexo do Atsushi ali, né? Foi recentemente também inaugurado. Olha que coisa espetacular. Enquanto a gente está vendo as imagens, Vinícius, conta para a gente o que é o Banco Fiscal. Fernando, o Banco Fiscal, ele vem trabalhar com a compra e venda de ativos tributários. Então, como você falou na introdução do programa, precatórios, né? E também saldos credores de ICMS, né? Então, ativos tributários, então, em pessoas físicas, por exemplo, que servidor público ou quem está ali lutando com a sua aposentadoria para receber uma revisão de aposentadoria, de algum benefício, que está aguardando na fila de precatório, o banco compra esse título, antecipa, traz liquidez para essa pessoa imediata. Certo. Né? E também, na outra ponta, nós temos empresas que podem se interessar em comprar esses precatórios para abater dívida. Então, o Banco Fiscal, né, tem mais alguns outros produtos ali que a gente trabalha, mas, a grosso modo, seria isso. O banco faz essa intermediação de negócios, né, aproxima quem tem a vender com quem tem interesse em comprar. E também, né, o banco tem fundo próprio, investidores próprios, e o banco também compra para investimento. Perfeito. Também. E é feita uma negociação com o detentor desse precatório? Como é que funciona isso, Marcos? Sim. Quando a gente recebe o contato de uma pessoa que é um credor, que ele tem um precatório, ele está lá na fila para receber, o que a gente vai fazer? Nós vamos analisar a documentação, nós vamos analisar os autos do processo de precatório, analisar o ofício requisitório, ver se está certinho tudo corretamente homologado e está lá na fila para receber. Se por acaso tem alguma pendência que ainda precisa ser regularizada, ou seja, nós só vamos colocar para dentro, nós só vamos comprar precatórios ou títulos que estejam regulares, para que isso não gere qualquer problema na cadeia, para quem a gente eventualmente vender esse precatório depois. Perfeito. Então, é segurança para quem vende e segurança para quem vai comprar isso depois. Entendi. Então, todos os precatórios e créditos fiscais, eles são previamente auditados. Perfeito. Então, você tem a conexão de quem precisa vender esse precatório e quem tem interesse de comprar. E não tem pressa, entre aspas, né? Todo mundo tem pressa, mas não tem pressa como esse detentor tem, né, Vinícius? Seria mais ou menos essa coisa. E tem aí um valor, um desconto em que é ofertado para ele, porque se ele vai receber esse valor à vista, ele vai ter liquidez aí no negócio, né? Tem que ter alguma vantagem também para quem ficar com o precatório também não ficar com o mico na mão, né? Isso mesmo. A compra do precatório sempre é feita com um deságio, né? Justamente porque quem está comprando está assumindo esse risco dessa demora, né, em receber, né, e assumindo toda essa carga que vem com ele. Então, sim, é feito um deságio. Não existe um deságio padrão. Eu vou vender com 50%, 40%, 60% de deságio. Não. Tem que analisar cada processo, né, cada precatório, porque os precatórios eles têm uma fila de pagamento. Então, quanto mais longe, né, a lei orçamentária mais distante, então, por exemplo, nós estamos já com precatórios federais
negociando precatórios que estão inseridos na lei orçamentária de 2029. Nossa, não sabemos nem quem que vai estar lá. Não sabemos nem como vai estar a questão política, por exemplo, né? Exato. Se pode mudar ou não, porque nós já tivemos propostas em alguns governos aí de até possibilidade de parcelamento de precatório. Né? Não passou. Exato. Então, quem compra assume esse risco. Então, se um precatório de 100 mil reais, eu vou comprar ele, né? Eu não vou poder pagar esses 100 mil para quem tem esses 100 mil a receber. Ele vai, né? É igual quando a gente faz uma operação com o banco. Quando a gente deposita um dinheiro na nossa poupança, o banco nos remunera com um determinado juro, mas ele empresta, né? Ou no cartão de crédito, no limite, ou numa operação de empréstimo, com uma taxa de juros maior. Né? Então, o banco fiscal é um banco. Então, ele compra o precatório com deságio e oferta, né, para quem quer comprar, com uma outra diferença para ter a sua margem de negociação, mas que acomoda as duas pontas. Certo. É interessante para quem está vendendo e para quem está comprando. Seja investidor que compre para poder esperar esse tempo para ganhar remuneração sobre isso no tempo, que pode ser 2, 3, até 5, 6 anos, não sei, né? Ou empresas que querem usar esse precatório para abater nas suas dívidas inscritas em dívida ativa. Esse é o próximo tópico que eu ia abordar com vocês. Como que funciona isso? Tem empresas também com pendências, com problemas de impostos, até em dívida ativa já, e podem utilizar esse crédito? Como é que funciona isso? Sim, Fernando. Você não pode utilizar um precatório para pagar o imposto do mês corrente. A empresa ela tem que ter débitos inscritos em dívida ativa, que estão na iminência de serem executados, vamos falar, está em execução fiscal ou já em execução. E pode até ter sido parcelado e tudo, mas tem que ter ido para a dívida ativa e tem que ter ido para execução fiscal, para que você possa utilizar precatórios para fazer os pagamentos. Perfeito. Então, assim, uma empresa que tem um débito fiscal, mas tem uma necessidade de estar regularizando esse débito, pode fazer isso com um pouco de inteligência, pode fazer isso com uma economia, com um deságio, né? Certo. Da dívida. Porque ele vai comprar um precatório pelo valor de face ali, por exemplo, um precatório de 100 mil, ele vai pagar, por exemplo, 70, 80 mil, então essa diferença ele vai deixar de pagar, ele vai estar economizando, vai sobrar no caixa dele, vai trazer liquidez corrente para o empresário. Perfeito. A gente pode citar um exemplo prático, sem citar nomes, obviamente, né? Mas eu queria que vocês citassem um exemplo com uma pessoa física, né? Por exemplo, um bombeiro, um policial militar, um policial rodoviário federal que brigou aí por direitos durante anos e esse direito só veio em forma de precatório, né? Se cristalizou, digamos assim. E também um exemplo de empresas, poderia citar algum para a gente? Sim, é importante a gente explicar, né, para quem está nos assistindo, a diferença de precatório e RPV, que é requisição de pequeno valor. Porque muitas vezes essas pessoas entram com a ação e às vezes os valores até 60 salários mínimos, que dá em torno de 96 mil, 90 e poucos mil reais, por isso que a gente arredonda para 100 para facilitar a conta. A lei garante que essa pessoa receba em até 60 dias. A gente sabe que extrapola um pouquinho, mas o pagamento é muito rápido. Então, dificilmente essa pessoa vai querer vender com deságio, a não ser que por uma necessidade muito premente, muito urgente. Né? Os precatórios, eles entram nessa fila. Então, ele foge da requisição de pequeno valor, né? Que daí vira um precatório, que é uma ordem de pagamento. E, então, essa pessoa que lutou por seus direitos, né? Seja trabalhista, uma pensão alimentícia, uma pensão previdenciária, por morte, acidente de algum ente ali querido, né? Uma desapropriação que seja. Mas vamos pensar um funcionário público, né? Um professor, né? Que sabe que o Estado tem vários planos, mudou plano de carreira, mudou isso, tem várias ações judiciais questionando isso, né? Qual foi o índice que utilizou, isso. Enfim, né? Essa pessoa tem um direito assegurado a receber um determinado valor. Então, ela pode esperar 10 anos, 5 anos para receber ou procurar, né, por exemplo, o Banco Fiscal e falar, olha, eu tenho esse precatório, quero uma cotação porque eu quero receber, eu quero antecipar isso. Sim. Então, a gente faz essa operação. É feita uma cotação, como o Marcos disse, toda essa verificação de documentos, estando tudo ok,
a gente pode fazer essa aquisição ou procurar uma empresa que esteja com dívida estadual e utilizar esse precatório para abatimento de dívida. E a empresa pode vir e comprar esse precatório, a gente faz a aproximação das partes e garante essa segurança para quem está vendendo e também para quem está na outra ponta comprando esse ativo tributário. Sim, e querendo eliminar também essa restrição, porque Exato. quem está em dívida ativa está com restrições, né? Está com restrição. Sim, sim. Esse é o caso clássico. Clássico, né? E temos também o caso das empresas que procuram interessadas nisso. As empresas que estão com dívida ativa. Sim, com certeza. A empresa tem um problema de dívida, por isso ela está sofrendo algum tipo de restrição de crédito ou está impedida de negociar, por exemplo, de participar de licitações e contratar com o poder afins. público. Então ele precisa regularizar essa situação. E daí pode ser uma alternativa muito interessante a utilização de precatórios para fazer esse saneamento dessa dívida. Então, você pode fazer um estudo, um planejamento, você, às vezes, não precisa desembolsar toda uma dívida de uma vez, você pode fazer isso de uma forma inteligente, escalonada. Então, às vezes, você tem um montante de uma dívida, por exemplo, a empresa tem um saldo lá de R$1 milhão para pagar, ele conseguiu negociar, ele parcelou isso lá em 60 vezes, mas ele queria usar precatório para pagar as parcelas do parcelamento. Então, ele vem, eu tenho R$200 mil hoje, ele procura a gente no Banco Fiscal, eu tenho R$200 mil que eu tenho disponibilidade de caixa para estar adquirindo precatórios para que eu faça a amortização das parcelas da minha dívida, do meu parcelamento. A gente vai localizar os ativos que sejam pertinentes para ele, vai trazer isso e ele vai fazendo essa liquidação. A hora que estiver acabando esses R$200 mil que ele comprou em precatório, ele vem para a gente de novo, tenho mais uma disponibilidade de recurso, vou comprar mais X reais para continuar abatendo as parcelas. Com isso, ele não desembolsa tudo de uma vez, ele não descapitaliza e ele aproveita do benefício que está pagando a dívida dele com deságio. Certo. Essa inteligência que você mencionou, o Banco Fiscal dá essa, entre aspas, consultoria para a empresa? Sim, como é que é isso? Pegando até o gancho que o Marcos disse, nós estamos com uma operação com um cliente nosso rodando exatamente disso. Ele fez o parcelamento, né? Ele não tinha um score ruim para fazer transação, né? Porque existem as transações tributárias que as empresas que estão com score muito ruim, endividamento, ela consegue descontos que pode chegar até 70%, direto com o fisco, negociação, né? E aí o saldo, ele pode utilizar esse saldo com pagamento com precatório. Mas essa operação que a gente está fazendo é exatamente isso. A empresa tinha um score legal, teve um desarranjo ali, enfim, né, financeiro, atrasou os impostos, foi para dívida ativa, teve protestos, enfim. Eles fizeram o parcelamento e nos procuraram. Falaram, olha, eu queria saber como que a gente consegue fazer uma operação estruturada. Então, a gente forneceu alguns precatórios picados, como o Marcos mencionou, valores mais baixos, e desse parcelamento já foram compensados alguns precatórios, ela vai ficar, essa empresa, sem pagar o parcelamento até março do ano que vem. Então, durante esse tempo, as parcelas quase de R$30 mil por mês, ela vai, em vez de pagar, né, ou pôr no giro, ela vai estar guardando isso, porque daqui a pouco, lá para o final do ano, agora outubro, novembro, nós vamos começar a fazer novas aquisições de precatórios para, em março, a hora que ela tiver que desembolsar de novo a parcela, compensa-se mais precatório e fica com esse fôlego. Então, a gente vai fazendo isso, ela vai comprando o precatório mais barato e, no final, vai sobrar mais dinheiro no caixa. Então, essas são as operações estruturadas. Não é simplesmente um varejo, né, de compra e venda de títulos. Tem uma consultoria envolvida nisso. Consultoria por trás, exato, que é fundamental, né? Porque ninguém quer ver insolvência, ninguém quer vender facilidade. Não, o objetivo é que a empresa fique com a sua saúde financeira restabelecida. Senhores, um rápido intervalo e daqui a pouco eu tenho um tema para eles aqui. Estamos vivendo um clima de transição de reforma tributária. Como fica a questão dos precatórios neste contexto? É o que o Dr. Vinícius e o Dr. Marcos do Banco Fiscal vão falar com a gente depois do break. Fique ligado que nós já voltamos.